Meu querido, boa noite. Tudo Boa noite, bem? tudo bem? E você? Eu estou bem. Você está me vendo, me ouvindo? Vendo e ouvindo. Você está muito baixinho. Eu não consigo te ouvir. Deixa eu tirar o fone, não, porque de repente o fone e aí tudo fica melhor. Melhorou. Vamos ver se melhora. Melhorou? Melhorou? Veja se ficou melhor o som. Continua baixinho ainda, né? Vamos ver se melhora no decorrer da conversa. Bom, aí Tá, eu agora eu tô, acho tô que falando foi. normalmente aqui. Acho Vamos que ver se agora deu você uma consegue me ouvir melhorada. bem. Melhorou. Ah, então tá ótimo. Querido, que bom te ter de novo aqui no canal. Muitíssimo obrigada. Já estava com saudade de conversar com você. Aliás, sempre que eu vejo uma postagem Também sua, tô. eu vou lá te cobrar, né? Já quero conhecer, já quero conversar. Quando é que a gente vai bater papo? Obrigada mais Pois uma é. vez. Imagina, eu que agradeço mais uma vez poder participar do teu canal, que eu sempre, né, elogio bastante, do livro Nome Livro. É um prazer enorme sempre estar com você. Você é uma excelente entrevistadora, gosto de conversar com você, você faz a coisa acontecer naturalmente, isso é muito bom. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez para apresentar mais uma obra minha. E agora diferente, né? Pois é. Eu venho acompanhando o seu trabalho gradativamente e cada publicação é uma surpresa. Cada livro vem de uma história que deixa a gente meio instigado, porque você nunca vai para um lado só. Você está sempre modificando, você está sempre trazendo algo novo. Suas histórias nunca são iguais, nunca são delas mesmas. Você agora no jogo do Bosque vem trazendo outra dinâmica. E eu fiquei muito curiosa, confesso, porque essa capa é diferente de todas as outras que eu via dentro do seu trabalho. A sinopse também. Quer dizer, a gente está entrando num mundo cheio de fantasia aqui agora, não é? É um mundo de fantasia, que para algumas pessoas pode ser uma realidade, porque é um livro que trabalha. Esse livro é um sonho de muitas décadas que se realizou, sabe, Monique? É um sonho de há muito tempo atrás, e eu sempre deixei na gaveta e fui mexia de vez em quando, né? E agora eu trouxe de fato a publicação dessa obra, que era algo que já vinha sendo planejado há bastante tempo. Né? Então, o Jogo do Bosque é um romance que começa parecendo ser uma coisa e, de repente, ele torna-se outra coisa. Né? E, no meio do caminho, as coisas vão acontecendo. Né? Mas voltado por um viés de espiritualidade, né, que é algo que está dentro de mim. Né? Então, o Jogo do Bosque é um livro, né, mais uma vez é um romance, mas que trata sobre a espiritualidade também. Quer dizer, não perde a essência, não Não, perde a essa é sua essência é isso. ligada à espiritualidade, a essa questão toda. E isso é muito bacana. O pessoal que está entrando aí, sejam muito bem-vindos. A Boa noite a Jaqueline, o todos. Fábio, o Davi, a Mônica. Um beijo para cada um de vocês. Você conhece alguém? Conheço todos. Ah, Conheço maravilha! todos. Isso é muito Conheço bom. Sejam todos. muito bem-vindos. A Elizabeth entrou agora. Bom, Essa eu a conheço gente vai muito bem, conhecer desde que nasci, hoje essa é minha mãe. sua Essa eu mãe. conheço desde que nasci, essa é minha mãe. Ela já Essa é esteve minha aqui mãe. na live com a gente, se eu não me engano. Na primeira, sim, na segunda, não. Ela estava viajando, mas na primeira, sim. Um Ela beijo, querida. Lindeza. Para a gente conhecer hoje o novo livro, a nova obra do nosso autor, O Jogo do Bosque. O Flávio vem trazendo para gente nessa live
O teu livro físico já chegou? Já está com você? Tá aqui, tá em Ai, mãos, já está em gente, lojas, né? olha essa capa. Que Coisa maravilha de capa. deliciosa, né? Você publicou pela IP das Sim, Letras. sim, eu sempre venho publicando pela IP das Letras, inclusive quero agradecer à editora, né, pelo apoio que sempre me deu desde a minha primeira publicação, né, nunca largou minhas mãos, então agradecer à IP das Letras pela oportunidade de mais uma vez dessa nova obra. Que maravilha. Você chegou a fazer lançamento presencial? Deu tempo ou não? Ainda não, ainda tá sendo organizado. Esse livro chegou há pouco tempo, né, não faz nem 2 semanas. Ah, saindo do forno agora, Você é o gente. meu lançamento virtual, tá, Monique? Você está começando, você abriu os trabalhos. Esse Ai, que canal é abriu trabalho. delícia! Eu já vou, inclusive, para não deixar vocês com água na boca, eu vou botar para vocês aqui o link já do livro do nosso autor. Vocês vão direto tanto no e-book quanto no livro físico. E aí, no decorrer da live, quem quiser já pode acessar, já pode adquirir, porque tem para todos os gostos. Tem para quem é assinante do Kindle Ilimitado. Tem Isso. para quem não é assinante, mas gosta de e-book. E tem para quem gosta do papel, ou seja, o livro físico. Então tem para todos os gostos. Tá aí o link, ó. Só clicar que vai direto para lá. Tá bom? Maravilha. Agora me diz uma coisa, Flávio, o jogo do Bosque, o que você vem trazendo nessa nova obra? Então, tudo começou. Eu tenho uma história a contar, né? O primeiro livro que eu li há muitas décadas atrás chamava-se A Menina que o Vento Roubou. E é um livro, é um livro infantil, né? Mas ele traz muita coisa interessante, né, para o universo do pensar. Né? Então é um livro bem tranquilo, mas me trouxe, já naquele instante, né, uma ideia do que seria o mistério, então o vento, a força da natureza. Então tudo começou ali. Logo depois eu tive contato com uma obra, talvez muita gente conheça, chamada Os Caravelhos do Diabo, e ali aquilo foi uma virada de chave no sentido de entender mistérios policiais, né, e tal. E aquilo me trouxe uma perspectiva muito interessante. Logo em seguida eu tive contato com um livro de Agatha Christie, que foi meu primeiro, chamado O Mistério do Trem Azul, e aí tudo virou de cabeça para baixo e eu comecei a elaborar o Jogo do Bosque já naquela época, né? E aí estamos falando de anos 80, que seria um romance voltado apenas a um romance policial. Né? O tempo, como eu falei anteriormente, foi passando, tá? Ficou guardado na gaveta por muitos anos, aí eu mexi um pouquinho, e aí eu me envolvi com essa parte mística e espiritual, e aí eu continuei escrevendo o livro, O Jogo do Bosque, mas com essa pegada também espiritualista, né? Não é uma pegada religiosa, eu não falo de religião em nenhum momento, mas falo de espiritualidade. Então o livro ele traz os personagens eles trazem conflitos e imanências do dia a dia. Então, muitas pessoas vão se encontrar ali. Tanto é que na sinopse eu falo que é um livro que você pode se encontrar com algum personagem. Você, no final, vai ter que escolher qual que você vai se identificar mais, quem você vai achar vamos dizer assim, um advogado diabo, né? Quem vai ser uma pessoa que parece boa, mas não é boa. Então, o livro traz essa dualidade, vamos resumir, do bem e do mal. Então, eu digo ali que o mal existe, assim como o bem existe, então as trevas e a luz caminham sempre juntas, né? E pessoas, você, eu, qualquer ser humano é capaz de fazer atrocidades, mas cabe a linha tênue do que é certo e errado, e a questão da escolha, né, do livre-arbítrio. Então o livro traz essa pegada dentro de um universo fictício, porém, né, com personagens com histórias, tem um enredo principal, mas com histórias paralelas que
do cotidiano de todos nós, né? Então, conflitos familiares, opções sexuais. Entre outras coisas. Quer dizer, temos ali um caminho entre a luz e a escuridão, e nem tudo que reluz é ouro. A verdade é essa, né? Exatamente. Exatamente. Agora, o jogo do bosque, esse título também chama atenção. Primeiro que quando eu olhei, eu falei assim, será que ele veio baseado de um RPG? Será que nasceu e ele incrementou essa pegada da espiritualidade? Será que o jogo do bosque literalmente é um jogo entre os personagens? Como é que surgiu o título? Foi durante a tua escrita? Você já tinha essa ideia? Como é que viu esse nome? Então, o nome saiu assim que eu bolei a história, o resumo, né, a sinopse na minha cabeça, lá nos anos 80. Né? Agora, você falar em RPG é muito interessante. Eu fui jogador e mestre de RPG, gostava muito. Ainda gosto, né? Mas gosto daquele tradicional, de tabuleiro, né? Enfim. Mas aí está um dos mistérios do próprio livro. O jogo do bosque não necessariamente é um jogo, mas pode ser um jogo de personagens, pode ser um jogo de intenções, né? Pode até ser um jogo de espiritualidade, como um Ouija, né? Como o jogo do copo. Então, o jogo do bosque, o título traz várias possibilidades. E essas possibilidades elas vão mudando conforme você for lendo o livro. Então, você começa com uma intenção e um entendimento, e aquilo de repente muda, vira. Tanto é que eu decidi escrever em capítulos bem pequenos e com uma maneira de instigar o leitor que ele queira ir para o próximo, porque o próximo vai trazer uma resposta para o anterior, e assim sucessivamente. E que é um livro que, se você não tiver muito tempo, não comece a ler, porque você não vai, talvez não queira parar de lê-lo até o final. Então, a Eita, ideia foi feia. capítulos pequenos para instigar mesmo. Eu estava vendo aqui que o teu livro ele tem 240 páginas. Sim. Ele É não até é um um livro. livro de vou sentar aqui e ler rapidinho. Ele é um Não. livro que vai levar o leitor aí durante uma semana e pouquinho dentro dessa história. E isso é muito interessante porque a gente está entrando num mercado, e a Bienal vai deixar isso claro esse ano, que os livros estão cada vez menores. Uhum. Estamos produzindo livros de 130, 150 páginas, porque os novos leitores, eles estão vindo do TikTok, onde os Isso. vídeos são de 8, 10, 12 segundos. Eles não É se o prendem imediatismo da mais coisa. Né? a livros de 300 páginas. Você, como autor, escritor, leitor, como é que tu está vendo esse mercado, essa transformação? Tu acha que daqui a algum tempo o número de páginas de uma obra sua vai ser vai ter que ser diminuída propositalmente por causa disso? Ou você não? Você acredita que o mercado ainda vai levar por um bom tempo leitores de 300, 500 páginas, de trilogias, de sagas de livros de 8, 10 livros? O que tu pensa sobre isso? Olha, Monique, eu como profissional da educação, eu vejo que a gente está com escassez de leitores de certos segmentos. Né? Então, hoje o leitor está mais voltado para, como você mesmo disse, né? Esse imediatismo, né? Essa coisa rápida, né? Livros talvez com mais imagens do que textos, enfim. Né? Porém, eu acredito que é um fenômeno cíclico. Então, existem leitores e leitores. Eu acredito que numa livraria, numa biblioteca, você tem livro para todo mundo, para todo gosto. Né? Agora, eu também, quando escrevi esse livro, apesar de ter bastante páginas, como eu disse, né, eu quis criar algo que fosse dinâmico, tentador e objetivo.
Então, apesar do livro ter esse número de páginas, porque são 66 capítulos, os capítulos são reduzidos e instigantes. Então, eu acho que é uma maneira de até incentivar pessoas a lerem ou darem para os seus filhos lerem, né? Uma história que mexe, né, com as pessoas e trazer essa vontade de não parar de ler. Mas o mercado realmente de leitores está meio esquisito, está muito volátil, está muito assim, hoje eu vou, hoje eu não vou ler, né? E essa coisa da internet, a inteligência artificial, você bota ali, me dá um resumo do livro tal, e eu vou e pego, né? Porque não é a mesma coisa, né? A mesma essência. Né? Mas Exatamente. Você a falou gente aí, tocou no ponto da inteligência artificial. A tua capa foi inteligência artificial ou não? inteligência artificial. Eu mandei um protótipo, né, para a editora que eu fiz da inteligência artificial e eles, né, elaboraram mais, buscaram mais, mandaram para mim para que eu aprovasse e assim foi. Mas o primeiro escopo que eu fiz, lógico, foi da inteligência artificial, até porque meu talento para design gráfico ou desenho é zero. Então, tive que fazer dessa Entendi. forma. Hoje a gente usa bastante. Aí eu confesso. Eu sou fã da IA, uso a Sim, IA, trabalho com a IA e acho muito estranho, ó, muito esquisito, depois que a gente se acostuma, a não ter uma ferramenta tão potente como essa para nos ajudar. Tem ainda gente que não gosta, que não usa, que não trabalha, e tá tudo bem, gente. Mas que tem uma diferença, dá uma diferença em todo o tem que saber material. usar, né, Monique? A gente tem É, que saber usar, porque a inteligência é para nos auxiliar e não para nos trazer respostas exatamente. prontas, porque disso nada adianta. Né? Exatamente. Ainda tem isso, saber usar a IA e não fazer com que ela faça por você, porque aí se perde mesmo. Agora, o jogo do bosque, conta um pouquinho pra gente. Quem é o teu personagem, o teu protagonista? Ele existe na tua história? Quem é? Olha, são personagens fictícios, mas têm nomes que passaram pela minha vida de alguma forma, né? Então, também apenas para complementar, né, como esse livro começou o esboço dele lá nos anos 80, o leitor vai perceber que você não vai ter pessoas falando ao celular, vai ser uma ligação telefônica, você vai ver pessoas mandando cartas ou telegramas, coisa de um passado que foi meu, né, e que eu trouxe de volta, porque o livro foi esculpido naquele tempo. Então eu quis preservar isso. Né? Então os personagens são, como disse, fictícios, mas potentes. Né? Então a história se dá em torno de um magnata chamado Senhor Oliva, né, que é o dono do bosque. Esse bosque existe. Né? Esse bosque existe na cidade de Curitiba. Né? Quando eu pensei no livro, eu nunca tinha ido a Curitiba. Eu fui a Curitiba depois, né? Mas na época não. Mas é uma cidade que eu sempre ouvi, né? Coisas verde, parques, né? Então eu tinha essa ideia. Mais ou menos como o Bram Stoker. Não sei se você sabe a história do Bram Stoker, que é o escritor do Drácula, né? O Drácula original, né? Ele se passa na Transilvânia, que é uma região da Romênia, mas ele nunca esteve lá, mas ele escreve sobre o local. Então foi mais ou menos assim, né? Uma alusão aí, uma analogia. Então, se passa nesse bosque, que é em Curitiba, né? Do Senhor Oliva, e de outras pessoas que moram na cidade de São Paulo. Então ele fica nesse eixo Curitiba-São Paulo, né? E é uma história que é como se você chega quando você começa a ler o Jogo do Bosque, você já está no meio do furacão. Então é como se você ligasse uma televisão e pegasse um filme no meio, uma história no meio, ou alguém te contando, ou alguém conversando com você, você passou a ouvir um assunto. Então ele já começa com esse impacto e aquilo já te traz, opa, por que isso? Vou querer saber o que está acontecendo. Né? Então eu fiz dessa forma, uma maneira pedagógica e didática e voltada para esse propósito de aguçar a curiosidade do leitor. E as coisas vão acontecendo, sendo desvendadas pelos personagens, e aí entra a parte de questão da espiritualidade, né? De universo coletivo, do envolvimento de todos. E muitos dos personagens não sabem que fazem parte de uma grande trama, de um grande jogo que está ligado a esse bosque do Senhor Oliva, né? Que é o dono do bosque.
Quer dizer, a gente pode dizer então que esse bosque ele representa um espaço físico ou ele, ele apenas possui ali um significado simbólico na história? Não, ele é um espaço físico, inclusive a capa representa a imagem que eu tinha desse bosque. Um casarão, né? E não sei se dá para perceber o lado esquerdo escuro, velho, assombroso, e o lado direito, iluminado, Vivo, bonito, verde, florido. com E aí a luz. própria capa já traz exatamente essa dualidade das trevas e luz, né? Então é um lugar onde tem esse conflito. E aí o desvendar da história é justamente saber o que jogo é esse, onde os personagens estão envolvidos, né? Onde se liga cada um. E eles vão se revelando e às vezes um personagem não sabe da história do outro. Então é uma surpresa para o leitor e para o próprio personagem. Quantos personagens você colocou? Por volta de 10 personagens, não mais do que isso. Nossa, é muita gente. Qual foi o que mais te surpreendeu durante o processo de escrita? O personagem mais surpreendente é o Senhor Oliva, porque há intenções veladas, né, que vêm à tona no decorrer da leitura. Porém, eu quero deixar bem claro o seguinte: é um livro que vai deixar muitas pessoas talvez indignadas, com sentimentos de poxa vida, porque ele é um livro que no final ele vai trazer reflexão, mas não vai trazer respostas de nada. Então a pessoa vai ter que ter a sua resposta. Por isso que na sinopse eu falo de escolhas. Né? Qual é o personagem que você vai defender? Será que aquele personagem que é dito tão bondoso é bom de verdade? E aquele que é dito como mal não tem nenhuma luz dentro de si? Então é muito dessa reflexão. Não vai trazer resposta. Como se fosse, por exemplo, tivesse um crime e no final aparece um assassino. Não é esse viés. É justamente para aguçar. Capitu foi culpada ou inocente, sabe? Então tem muita influência de livros que eu li, né? E o Jogo do Bosque traz essa questão. As coisas vão se revelando aos poucos, mas o final é surpreendente, mas não tem uma resposta que talvez o leitor, enquanto estiver lendo, vai estar buscando. Ah, então quer dizer, a gente já pode ver aí que em 240 páginas o autor vai nos dar várias questões e nos instigar através de um final que a gente vai ter que deduzir ou criar, porque ele não vai nos dar nada de mão beijada, nenhuma Não. resposta. O final da Monique é um, o final da Mônica pode ser outro, o final do Nilson pode ser outro, de acordo com o seu entendimento. E Ou é aí que entra a seja, questão espiritualista, né? Porque a visão nunca é única, né? Porque a verdade na espiritualidade, ela não é absoluta, ela é individual. Então a verdade da Elizabeth não é a verdade da Vicky, não é a verdade da Mônica, não é a verdade da Jaqueline, nem da Monique, cada um tem a sua verdade. Então, tudo foi escrito pensando nesses detalhes, que para algumas pessoas pode passar despercebido, né? Mas estão lá. Estão lá. em E muita gente vai se café. identificar com o conflito. Ou seja, o leitor ele deve pegar esse final de uma maneira mais aberta. Não existe ali, gente, uma resposta específica. Se você é leitor que quer um final fechadinho de trama, não é Não aqui vai que você vai encontrar. mas vai ter uma mensagem muito interessante para a sua vida. Porque o final do livro é justamente uma lição. Né? Ele tem uma lição ali em volta de uma personagem chamada Clélia, porque é mais ou menos assim, falando de trevas e luz. Oliva representa as trevas e a Clélia representa a luz. Então, ali dentro da trama há um envolvimento, há uma questão de quem é quem faz o quê, né? Para que a pessoa entenda até onde vai o limite de uma pessoa na sua maldade e até onde a luz pode prevalecer para que essa maldade não Esse bem forte, né? de fato. Porque escrever com essa É bem forte. densidade, ainda mais 10 personagens,
as cenas elas têm que ser muito meticulosa. O autor ele não pode se perder, até porque o leitor tem essa oportunidade de se perguntar, de se questionar o que está acontecendo. É óbvio que na hora da construção dos personagens, alguns surpreendem, outros não. Uns se sobressaem mais. Até o próprio autor se surpreende quando os personagens modificam, por exemplo, ou uma cena ou um final. Porque quem escreve sabe que os personagens ganham vida. E eles vão Uhum. nos dizendo o que fazer naquela trama e não ao contrário. E é Sim. muito interessante quando isso acontece, porque a gente deixa de ser o principal, o pilar, e passa a ser uma ferramenta dos nossos personagens. Então, quando a gente vê, Exatamente. está tudo modificado, saiu tudo do lugar, mas não é. Está dentro do plano, só que do plano dos personagens. Isso é Isso. maravilhoso quando a gente escreve. Na tua primeira versão, ô Flávio, da história, para a última do final, aquele que você botou o ponto final e falou: chega, vai adiante, mudou muita coisa? Sim, entrou a espiritualidade. No início era uma história de um romance policial, né? Então entrou a espiritualidade. O livro foi evoluindo conforme eu fui crescendo, sabe? Então ele tem muito de mim ali, de passagens minhas, de situações minhas e de momentos meus, né? Então ele tem muito disso. Então o que entrou ali de fato foi a questão da espiritualidade, que mais uma vez no início você não vai perceber nada, ela vai acontecendo. E aí vai trazer uma questão que eu gosto muito, né? Tem um filósofo famoso, né, Marco Aurélio, que ele diz: o que acontece com o homem é próprio do homem. Né? Nada acontece ao homem que não seja próprio dele. Então, isso traz uma questão na leitura de que aquelas coisas realmente, o que leva a acontecer aqueles episódios, é algo de fora, é algo da espiritualidade ou é inerente à questão de coisas que você fez e que levou que aquilo acontecesse? Né? Uma reflexão. A maldade pode ser hereditária? Pode passar de pai para filho? Ou não? Ou é algo de outras vidas? Então tem muito dessa questão, né, no livro. Então tem esses pensamentos vão vir à tona conforme o leitor for lendo a história. Agora, você, durante o processo de escrita, interagindo com eles, produzindo, fazendo, modelando. Houve algum momento em que você se sentiu manipulado pela própria narrativa? Você falou assim: não, gente, peraí, isso aqui tem alguma coisa errada, não era assim. Você em algum momento hesitou e você pensou em desistir por ter sido de alguma maneira manipulado pela própria narrativa? Desistir não, até porque era um sonho de muito tempo, né? Mas eu tive que mudar algumas narrativas porque eu estava me vendo que em alguns momentos, alguns personagens poderia causar certos problemas. E hoje em dia a gente sabe que a gente tem que ter muito cuidado com o que se fala, com o que se escreve, né? A coisa está meio dessa forma. Então, em alguns momentos eu tive que reformular, né, o que estava escrevendo. A essência não, a essência permanece, né? Mas eu tive que fazer de uma outra forma para que não fosse talvez tão chocante, embora tenha alguns momentos de alguns personagens que vocês vão perceber que são bem fortes, né? Mas eu tive que de fato reformular algumas coisas porque eu estava indo por um caminho que eu falei: não, peraí, não estamos mais nos anos 80, estamos em 2026, né? Algumas coisas eu preciso fazer de uma forma que agrade, não pensando que eu tenha que agradar todos. A ideia até é essa, que desagrade mesmo, né, a história. Mas, mais uma vez, é uma ficção, né? Embora tenham, as pessoas vão ver conflitos que você já pode ter passado na sua própria família, no seu trabalho, nos seus conhecidos. Essa Essa, questão do vocabulário ser acessível, se transformar e acompanhar o ano que a gente está é muito importante também.
Eu já vi muitos escritores cancelados. Muitos por causa disso. Tem famosas, inclusive, né? Famosas, inclusive. Muitos. Chega a dar dó quando se é cancelado, porque o autor às vezes nem faz de propósito. Aí ele está ali escrevendo no mundo dele, acompanhando o vocabulário dele, a dinâmica dele, só que ele esquece. A gente esquece mesmo de acompanhar é, as gerações. Sim, sim. E aí fazer essa mudança toda é muito trabalho, porque tem que ser acessível para todo mundo e nem todo mundo vai entender o que você está dizendo, ainda tem isso. Você Sim, não é sim. responsável pelo que o outro interpreta, mas você Claro é que não. responsável pelo que você diz, pelo que você escreve. E aí? Claro. Exatamente. Né? Inclusive, Monique, quando a gente fala em cancelamento, é uma palavra muito do cotidiano, né? Quando Monteiro Lobato escreveu Reinações de Narizinho, né? O Pica-Pau Amarelo e tudo, ele jamais pensou que hoje ele seria uma pessoa praticamente cancelada pelos adjetivos que ele usava, né? Enfim, talvez daqui a algum tempo, né? O livro meu também possa ser cancelado daqui a algumas, eu não sei, a gente nunca sabe, né? Mas é algo que é possível. É, Mas, tomar muito cuidado uhum, com isso. né? Trabalhar Bom, muito. o autor diz que, em meio a um bosque marcado por magia antiga, memórias distorcidas e forças invisíveis que parecem controlar os acontecimentos, surge um jogo misterioso, cujas regras não são totalmente reveladas. Sabe o que me lembra isso? Uhum. Jumanji. Olha, é verdade. É verdade. Um grande jogo de tabuleiro, né? Um filme de baseado em um jogo de tabuleiro. Né? Me lembra muito Jumanji agora. Exato, exatamente. É, ali, gestos gentis podem ocultar intenções perigosas, enquanto aqueles vistos como vilões talvez escondam verdades ainda mais profundas. Fala pra mim, o que você prefere? O vilão ou o mocinho? Olha, os dois movem uma história, né? O vilão move uma história, o mocinho move uma história, e um não pode ficar sem o outro, né? Porque é o antagonismo ali da coisa, né? Mas eu acredito que nós, seres humanos, gostamos de ver, de ouvir, de saber sobre vilanice, tragédias. É porque é isso que vende, na verdade. Não é porque somos maus, né, ruins, mas é algo que aguça a curiosidade. Né? Quando tem um acidente de trânsito, você diminui o carro para ver o que está acontecendo. Né? É do ser humano. Né? Então, o vilão não é só um na história, né? Os vilões da história eles vão trazer empatia de algumas pessoas, vão trazer raiva para outras pessoas, né? Como talvez, vamos dizer, uma mocinha, né? Pode trazer uma parcimônia em atitude do leitor. Caramba, mas por que isso? Se fosse comigo, eu não estaria dessa forma. Então, assim, eu vou dizer que vilões me atraem, né? Eu acredito que seja uma verdade de muita gente, né? Mas o mocinho faz parte, porque essa dualidade precisa acontecer. Né? E é justamente o que traz, o jogo do bosque traz isso, é a questão das trevas com a luz, essa eterna briga que sempre existiu, né? A minha E nunca vai acabar. né? E Nunca nunca vai vai. acabar. Né? É Uma luta verdade. diária. Mais do que uma história de mistério e fantasia, o Jogo do Bosque é uma jornada sobre escolhas, poder, identidade e a eterna luta entre o bem e o mal. Em um universo onde cada ação reverbera na vida de todos, o verdadeiro campo de batalha não está apenas no bosque, mas dentro de cada personagem e também dentro do próprio leitor. Entre magia, manipulação e segredos enterrados no passado, resta apenas uma pergunta:
Quando chegar o momento decisivo, de que lado você escolherá estar? Nossa, Isso. É, adoro fechamentos assim, gente. Acho realmente já incrível. escolha. Esse livro tem Escolha. continuação, não? Olha, eu vou abrir para você em primeira mão. Terá sim. Terá sim, porque é o que eu disse, não vai ter respostas, né? O leitor quer respostas para várias questões que o livro aborda, né? Então, terá sim uma continuação. Que maravilha! Porque há um personagem ali que é o foco do grande mistério do jogo, desse jogo do boss, né? E a continuação vai ser em volta desse personagem. Que Não tá... pode falar um pouquinho dele, não? Sim, é uma menina, né? Que é a personificação do mal. Pesado que eu digo, mas a gente tem fatos de pessoas que a gente pode dizer que foram personificações do mal, né? Assassinos, pessoas cruéis e tal. Então ela é a personificação do mal. E ela é esse contraponto que eu digo. O mal é hereditário, né? Será que uma pessoa que foi má, o que é má, vai ter um filho, esse filho vai ser tão má quanto a mãe ou o pai, né? Então, esse personagem, né, que é essa menina, ela se revela ao longo da história. Na verdade, ela nunca se escondeu, né? Ela se revela como a personificação do mal. Ela sabe que é má e ela gosta de ser má, né? Então, talvez é uma pessoa que vai ser muito odiada, né? Então, a continuidade desse livro está em cima dela, porque ela é o cerne de um dos mistérios do jogo. É. Eita, nós vai ter uma continuação aí excelente. Voltando um pouquinho no lançamento, você pretende fazer lançamento desse livro? Se sim, quando? Como? Olha, eu pretendo fazer sim, inclusive relançamento dos outros dois livros que eu já escrevi, né? Mas ainda não tem uma data de fato, Monique. Mas assim que eu souber e tiver alinhado com a IP, né? Porque eles me ajudam nessa questão também, eu vou divulgar, divulgo para você também divulgar no seu canal, por gentileza, né? Mas ainda não tem uma data. Como eu falei, eu recebi o livro não tem 2 semanas, né? Então, mas sim, pretendo fazer a divulgação sim. Porque é uma obra diferente, né? Diferenciada das outras que eu escrevi. Mas não tenho data ainda não. Mas vai ser esse ano. Vai ser esse ano. Ah, tem. É muito bom, né? Lançamento desse livro é muito bom. Eu lembro que você me convidou para o seu primeiro, se eu não me engano. E eu não Sim, pude estar presente. isso, foi na livraria Leitura. Foi. Lá no E eu Tijuca. fiquei tão chateada. Porque era na Tijuca, não era? No bairro Isso. que eu moro. E eu não consegui chegar. Uhum. Falei, ai meu Deus. E aí depois ele veio aqui de novo, mais um lançamento, agora mais um lançamento. Então, assim que ele souber, ele me conta, porque aí eu vou estar Conto com sim. certeza. Não tenho dúvidas disso. Que bom. Quero você Qual o lá teu com certeza. arroba? Então, meu arroba é professor, underline, Yehoshua, underline, Ben, underline, Levi. Ele está, nos meus livros, ele está lá. Não sei se você quer que eu soletre, mas é o meu Instagram, que é professor, underline, YEHO. Professor o quê? Então, professor, underline, aí vem YO, não, perdão, YEO, Ó. HO, Ah, SHUA, então é Yehoshua, underline, de novo, Ben, B-E-N de navio, outro underline, Levi, L-E-V-I. não tem problema, gente. Eu vou botar ele no meu Instagram, o nickzinho que eu vou marcar ele lá como colaborador. Se você quiser, pode botar aí, Flávio. Se você conseguir. Consegue escrever? Será?
Não sei se eu consigo escrever aqui não, Monique. Não tem Eu acabei de problema. sair da página, mas não tem problema. A gente. Eu coloco para vocês lá no Monique MM18. Vou marcar o autor, tá? Já sigam ele. Se inscrevam aqui no canal, isso ajuda muito as entrevistas, a engajar os autores. É muito Isso. bacana uma troca. E não deixem de acessar o jogo do bode. Coloquei para vocês no comentário. Vou colocar aqui de novo, para quem quiser acessar e conhecer mais o trabalho do nosso autor pelo Instagram, pela página da Amazon. São infinitas as possibilidades de você ler. Kindle ilimitado, livro físico, autografado. Vai para a Bienal esse ano? Olha, em São Paulo, né? Esse ano, não é isso? Esse ano é Em São Paulo, né? Minas, São Paulo. São Paulo, São né? Paulo. Não, eu não consigo, Monique, por causa do trabalho, né? Estou em sala de aula. Mas eu, quando, a próxima no Rio, eu não fui na do Rio porque eu estava em viagem da última vez. Na próxima no Rio, eu vou com certeza, né? Ano Representando aí que todo vem. mundo, as É. interpretações. A gente está lá em São Paulo, 11, 12, 13. Então, quem quiser, apareça lá no stand da Uniclap, tirar foto, gerar conteúdo, enfim. Vai ser bem legal receber a galera. E para você, meu querido, volte sempre que você quiser para Eu vou bater te procurar, papo, para falar sobre as suas publicações. Você com sabe que certeza. aqui você tem uma admiradora. Eu Muito obrigado. adoro acompanhar o seu trabalho. Adoro quando você vem conversar com a gente sobre seus livros. E está no caminho certo, é isso. Isso aí. De gotinha em gotinha a gente chega lá. Obrigada por Exatamente. tudo. Eu que E agradeço a oportunidade volte. sempre que você dá, né, para autores em geral, né? Porque você já divulgou mais centenas de pessoas, né? Eu acompanho o canal, né? Peço para o pessoal que está aqui na live também acompanhar a Monique, né? No canal dela, que é um serviço que ela faz, né? Um serviço muito importante, que é divulgar novos autores, né? Autores até já consagrados, né? E estimular a leitura. Então, esse é o trabalho que a Monique faz é muito importante. Então, parabéns mais uma vez. E eu vou estar sempre aqui, Monique. Sempre que eu tiver novidades, vou te procurar. Que maravilha! Quero deixar um beijo, um abraço para todo mundo aqui. O Fábio falou que já comprou o livro. A Mônica, a Rosângela. Um beijo para todo mundo, gente. Apoiem autores nacionais. Não Isso deixem eles de fora. Vocês só conseguem acompanhar comprando, divulgando, falando, mesmo que não seja de um livro que vocês não, de um autor nacional que vocês não conheçam, que foi indicado, leiam, compartilhem. Isso ajuda muito a nossa literatura, principalmente de autores que estão chegando no mercado. Um beijo para a Rosângela, para todo mundo aí. Obrigado por puderam assistir também. Um grande abraço, beijo a todos. Feliz por estar aqui e até a próxima, se Deus quiser. Tá bom, Monique? Um abraço. Tudo de bom, gente. Boa Um noite. beijo, gente. Tudo de bom.